A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria receber vocês para mais essa meditação na Palavra de Deus aqui no nosso canal Congregador. E hoje, olha, nós vamos juntos abrir os nossos corações e as nossas Bíblias num dos capítulos mais intensos, mais desafiadores, mas ao mesmo tempo um dos mais cheios de esperança de todas as Escrituras, que é o capítulo 24 do livro de Jó. E o capítulo já começa assim, com uma pergunta que rasga a alma. É o grito de Jó. Mas, vamos ser sinceros, muitas vezes é o nosso grito também, né? Quando a gente olha ao redor e vê a aparente prosperidade de quem faz o mal e o sofrimento de quem tenta fazer o certo, por quê? Por que parece que a justiça de Deus demora tanto? Vamos mergulhar juntos nessa questão tão profunda. E para a gente poder entender a resposta que a própria palavra de Deus nos dá, nós vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos sentir de perto o grito de Jó. Depois, vamos ver o retrato da injustiça que ele pinta com palavras. Em seguida, vamos analisar quem são esses inimigos da luz, para então descobrirmos qual é o fim dos ímpios. E, finalmente, encher o nosso coração com a certeza de que a justiça divina prevalecerá. Então, nossa primeira parada é justamente no coração desse homem, que está em profunda agonia. E é importante entender, esse não é o questionamento de alguém que não crê. Pelo contrário, é o lamento sincero de um servo fiel, que simplesmente não consegue compreender o aparente silêncio de Deus diante de tanto mal. E aqui, olha só a profundidade desse lamento. O que Jó está dizendo, na verdade, é: Senhor, nós que somos teus, que andamos contigo, por que os nossos olhos não conseguem ver a tua justiça agindo agora, no tempo presente? É um clamor para uma manifestação, sabe? É o anseio de um coração que ama a retidão e a justiça de Deus. E Jó não fala de forma teórica, não. Ele começa a pintar um quadro vívido, brutal, da realidade do pecado e da opressão no mundo. A Bíblia é assim, ela não esconde a feiura da maldade humana. Ela nos mostra a realidade nua e crua. Pensa comigo, naquela cultura, mudar os marcos de uma terra era um crime gravíssimo. Era roubar a herança, o futuro, o sustento de uma família inteira. Jó está descrevendo aqui homens sem escrúpulos, que simplesmente tomam para si o que pertence aos outros na maior cara de pau. E perceba para onde essa maldade se volta, sempre para os mais indefesos. Levam o jumentinho do órfão, que talvez era o único meio de transporte, o único meio de trabalho daquela criança, tomam o boi da viúva, essencial para o seu sustento. A crueldade aqui é calculada. Ela visa exatamente quem não tem como se defender. O retrato que Jó pinta continua, mostrando as consequências terríveis dessa opressão. Pessoas que são reduzidas a uma miséria extrema, sem ter o básico para ter dignidade, sem ter nenhum manto para se proteger do frio cortante da noite. É de cortar o coração. Meus irmãos, talvez esse seja um dos versículos mais chocantes de todo o livro. A desumanidade chega a um ponto tão absurdo que famílias são destruídas. Um bebê, uma vida inocente, é tratada como se fosse uma mercadoria qualquer para quitar uma dívida. É o fundo do poço da maldade humana. E aqui está o auge da angústia de Jó. Ele olha para toda essa dor, ele ouve os gemidos, ele sente o clamor dos feridos e, na sua perspectiva humana, limitada pela dor, parece que Deus é indiferente a tudo isso. É a expressão máxima da sua agonia. Aquela sensação terrível de que o céu está em silêncio. Mas graças a Deus, a palavra não para na descrição do sofrimento. Ela vai mais fundo. A partir desse ponto, Jó começa a descrever não apenas o que os ímpios fazem, mas o que eles são na sua essência. Vamos analisar juntos a natureza dessa maldade. E a definição que a palavra nos dá é reveladora. O ímpio não é só alguém que comete um erro, que tropeça. A Bíblia o define como alguém que se revolta contra a luz. É uma rebelião ativa, consciente contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus caminhos. Eles amam as trevas justamente porque as suas obras são más. O contraste que Jó faz aqui é brilhante, é perfeito. O assassino, o adúltero, o ladrão, todos eles precisam da escuridão para poder agir. Eles se escondem, eles ocultam o rosto. Eles são amigos das trevas. Já quem anda na luz não tem nada a esconder. A luz se torna inimiga deles porque ela expõe a verdade de quem eles realmente são. E é exatamente aqui, meus irmãos, que a nossa meditação começa a virar. Depois de nos mostrar a dor e a natureza da maldade, a palavra de Deus aponta para o destino final dos opressores.
A justiça de Deus pode até parecer demorada aos nossos olhos, mas ela é absolutamente certa. Que imagem poderosa! A prosperidade do ímpio é comparada à espuma na superfície da água. Sabe, parece ser alguma coisa, mas não tem substância, não tem peso. E qualquer sopro de vento a desfaz no instante. A própria herança deles, a terra que eles roubaram, já carrega a semente da maldição. Então, o ponto central é esse processo inevitável. Sim, existe um momento de exaltação, uma aparência de sucesso, mas a palavra diz que é por um breve instante. Logo em seguida, eles se vão, são abatidos e a imagem da colheita é perfeita. Assim como o agricultor ceifa o trigo no tempo certo, Deus, no tempo dele, trará o seu juízo. É inevitável. E assim, nós chegamos ao coração da nossa esperança. Esta é a verdade que serve de âncora para nossa fé quando olhamos para as injustiças deste mundo. É a promessa de que não importa o que aconteça, Deus é quem tem a palavra final. Esse versículo aqui é fundamental, meus irmãos. A aparente segurança do ímpio, essa sensação de que nada vai acontecer, é uma permissão temporária de Deus. Mas não se engane, os olhos do Senhor estão atentos. Ele vigia cada passo, cada caminho. A paciência de Deus nunca é a aprovação, é a longanimidade que sempre precede o juízo. E aqui está então o resumo de tudo. O que a gente deve levar deste capítulo para a nossa vida hoje é a confiança inabalável de que o tempo de Deus é perfeito. A nossa visão é curta, é limitada, mas o plano dele é eterno. E a sua justiça, ela não é só certa, ela é absolutamente inevitável. Portanto, meu irmão, minha irmã, que esta verdade venha a acalmar o nosso coração. Em meio às nossas perguntas, em meio às nossas dores, que possamos descansar nesta certeza. Deus está no controle. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e no tempo certo Ele vai agir. A justiça do nosso Deus não falhará. Amém?